Boa noite a todos e a todas. É uma grande honra para mim poder receber esse convite. Me sinto extremamente honrada e emocionada também de poder participar dessa noite tão importante que eu considero diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Agradeço muito ao presidente Walter das Neves, o bispo Walter, da ala TUF, que me fez o convite. Já é um grande amigo nosso de muitos anos atrás aqui em Fortaleza, quando eles moraram aqui em Fortaleza, serviu junto na presidência da Estaca com o meu esposo. Agradeço a presidência da Estaca, na pessoa do presidente Souza, por esse convite. Muito obrigada, de fato, a Eli Rocha, que é o meu secretário em todas as horas. Obrigada por estar aqui conosco, né, nos apoiando. Bom, como me foi proposto falar hoje sobre inteligência emocional. Então, como foi falado muito bem pelo presidente anteriormente, o presidente Souza, diante das dificuldades que nós estamos passando, diante do momento diferente que nós nunca imaginávamos de passar por esse momento de pandemia mundial, e junto com essa pandemia traz vários transtornos físicos, mentais, emocionais, porque mexe com a nossa economia, mexe com a nossa estabilidade emocional, mexe com a nossa estabilidade social, mexe com a nossa estabilidade espiritual também. Então, a pandemia do Covid-19, infelizmente, tem trago vários, mas muitos constrangimentos, tem trago afastamentos, mas nós somos abençoados de estarmos juntos hoje, mesmo que distantes, através da tecnologia, que é uma grande bênção para nós. Gostaria só de ressaltar que esses dias, esse momento que nós estamos vivendo, já foi previsto por profetas da antiguidade, foi previsto por profetas atuais. E nós precisamos entender e lembrar que nós estamos vivendo, estamos vivos para viver a profecia, né, outrora, destinada ao povo de Deus. Então, nós possamos ter uma compreensão mais ampla do que nós estamos vivendo hoje. Claro que a pandemia, os traumas, né, que ela tem nos imposto, tem trago para nossas vidas de perdas, de luto, de desafios econômicos, de desafios emocionais, realmente nos deixa vulneráveis, nos deixa longe, né, da perspectiva da felicidade muitas vezes, mas nós precisamos ter a força suficiente para trabalhar esses desafios, né? Então, pode compartilhar a tela, Eli, por gentileza? O que é inteligência emocional? Então, para que nós possamos entender que a inteligência emocional, ela nada mais é do que a capacidade de identificar. Pode passar para o segundo slide, Eli Rocha, por gentileza. Identificar a capacidade, ter capacidade de identificar, gerenciar as suas próprias emoções. Todos nós somos cheios, né? O nosso ser, ele é composto por várias emoções, diariamente, né? Emoções positivas, emoções negativas, e nós precisamos ter esse entendimento para poder gerenciar essas emoções. Diante de tudo que nós estamos passando, é natural que muitas emoções negativas elas se aflorem, né, na nossa perspectiva diária, mas nós precisamos ter essa capacidade de gerenciar, de aceitar esse desafio, né? Nós não podemos não aceitar esse desafio, mas nós precisamos gerenciar essa capacidade de identificar esses sentimentos e emoções que muitas vezes não são agradáveis, né? Ela também nos capacita a reconhecer as emoções dos outros, nas outras pessoas, e também de entender o que elas estão dizendo e percebendo das suas próprias emoções, o que afetam a nós e afetam as outras pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas porque nós não conhecemos, não temos essa dinâmica, não temos esse hábito de trabalhar nossa inteligência emocional. Mas todos nós nascemos com várias inteligências, inclusive a inteligência emocional. E todos nós temos a capacidade de poder gerenciá-las. Então, como desenvolver... Pronto. Como desenvolver a inteligência emocional? Então, o primeiro princípio que nós precisamos entender é gerenciamento das emoções negativas,
Hoje é natural, infelizmente acontece, as mídias, né, as mídias sociais, os canais televisivos, eles falam muito, eles jogam muitas informações negativas. E no início da pandemia, todos nós estávamos vidrados, né, na TV, no jornal, acompanhando todas as notícias, todas as matérias, e isso trouxe um grande desafio, né, trouxe um alto descontrole enorme para a população brasileira. Não só brasileira, mas no mundo todo. Mas especificamente aqui, nós brasileiros. Por quê? Porque nós somos obrigados a nos distanciar das pessoas que nós mais amamos. As nossas capelas foram fechadas. O brasileiro, naturalmente, ele tem o hábito, ele gosta de abraçar, de demonstrar afeto, carinho, alegria, né? E nós foi extraído de nós essa capacidade de demonstrar as nossas emoções, de estarmos longe das nossas capelas, longe das pessoas que nós amamos, longe dos nossos familiares, muitos deles longe porque passaram dessa vida para o outro lado do véu, e nos trouxe realmente várias falhas negativas, várias emoções, infelizmente, negativas, e nós precisamos entender e gerenciar essas emoções. Como eu falei no princípio, gerenciar, você precisa identificar quais são as suas emoções positivas, as suas emoções negativas. Falando do gerenciamento das emoções negativas, né, os princípios espirituais, eles ajudam muito na capacidade de você gerenciar as emoções negativas. Primeiro, nós precisamos nos livrar de tudo que é negativo, de informações na televisão. Ah, eu tenho que ser alienado? Não, você não tem que ser alienado, você só não tem que passar o dia todo na televisão ouvindo as mesmas informações negativas, né? Uma vez por dia já basta. Procurar zelosamente numa grande causa, como nós aprendemos agora nessa semana do Vem Segue-me, colocar o Vem Segue-me em prática no nosso lar, como foi previsto pelo profeta também, que nós iria chegar o tempo que nós teríamos que viver o evangelho dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, e esse é o desafio, esse chegou o momento. O nosso momento não é mais carrinho de mão, atravessar rio gelado, esse momento da igreja, dos santos, de desafios, já passou. O nosso momento é outro. São as complicações emocionais que nós precisamos gerenciar de uma maneira efetiva e de uma maneira inteligente. Então, se livrar de tudo que é negativo, de pessoas negativas. Infelizmente, às vezes, nós temos familiares nossos, pessoas que nós amamos tanto, que são extremamente negativos. Mas nós precisamos nos distanciar dessas coisas negativas. Quando a pessoa percebe que adora uma conversa, porque nada vai dar certo, porque esse país não vai dar certo, porque vai todo mundo morrer. Você precisa se afastar, infelizmente, dessas pessoas que te trazem esses sentimentos e essas emoções negativas, né? Praticar empatia é essencial todos os dias da nossa vida. Então, naturalmente, desde quando nós nos batizamos na igreja, desde os 8 anos de idade, desde o berçário, as crianças aprendem a praticar empatia dentro da igreja. Então, como eu falei anteriormente, o evangelho vivido dentro dos nossos lares, no nosso dia a dia, nos dá muita capacidade de poder enfrentar com segurança e com esperança esse momento difícil que nós estamos passando. Conhecer os nossos gatilhos emocionais. É importante você ter autoconhecimento, você saber quem você é, você conhecer os seus limites, e muitas vezes nós estamos sempre servindo, ajudando, e em um determinado momento nós precisamos de ajuda, e nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, que nós somos seres humanos e que nós precisamos também de ajuda. Então, precisamos entender quais são os nossos gatilhos, exercitar a paciência, não é? Aquele velho ditado, né, que os psicanalistas falam: olha, conto de 1 até 10, antes de tomar uma decisão na sua vida, antes de falar alguma coisa, de atingir alguma pessoa, positiva ou negativamente. É importante não só contar de 1 até 10, mas você ter a compreensão de, entre a ação, o desejo e a ação, você tem um espaço. O desejo e a ação, você tem um espaço, onde você pode decidir se você vai se magoar ou não com aquele líder ou com aquele irmão, se você vai se magoar ou não com aquela pessoa que, de repente, te causou algum dano físico, moral, emocional, e você muitas vezes se chateia e decide realmente cair
né, na depressão, ou decide cair numa situação difícil, constrangedora, negativa, e se apega a essas coisas, dizendo, mas eu não vou mais fazer isso por aquilo outro, eu não vou mais na igreja por fulano me ofendeu e tudo. Então, que nós possamos conseguir ter essa capacidade de gerenciar as nossas emoções e entender que não só contar de 1 até 10, mas que você tem a capacidade emocional de decidir se você vai se chatear ou não com aquilo que lhe foi passado, né? Então, o gerenciamento das emoções negativas, ela é muito básico e nós precisamos diariamente praticar na nossa vida, né? Então, nós temos, às vezes, a tendência de tirar conclusões precipitadas, né, das ações das ações do outro, né, das nossas ações, das ações das pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós nunca podemos tirar conclusões precipitadas, fazer julgamentos de outras pessoas ou das pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos permitir, né, ter um olhar que a situação, muitas vezes, ela se desenha de várias maneiras que não é o que nós pensamos. Então, nós precisamos ter essa capacidade de entender e de não fazer pré-julgamentos, né? É uma dica importantíssima, né? Então, se permita a olhar a situação de várias formas, de várias maneiras. Muitas vezes existe, por exemplo, uma batida de um carro, né? Normalmente, o motorista que foi atingido, ele já desce do carro chateadíssimo, né, e muitas vezes é violento. E não percebeu que, de repente, aquela colisão foi causada por algo, alguma coisa. Eu não... Teve um erro mecânico, eu passei mal. Então, muitas vezes, a gente não permite ter esse outro olhar. Nós precisamos agir de forma devagar, né? Antes de tomar as decisões e as nossas conclusões precipitadas. Então, quando a pessoa ela é capaz de gerenciar e de minimizar as emoções negativas, é menos provável que ela fique sobrecarregada. Então, muitas vezes, nós nos sobrecarregamos tanto de emoções negativas que nós não conseguimos dormir bem, né? E nós não conseguimos ter uma noite tranquila de sono, e é essencial para que o nosso organismo se refaça para no dia seguinte nós tenhamos a força emocional, física e espiritual, a capacidade de poder viver aquele dia com muita força, com muita energia, cumprindo com todas as suas designações, com tudo que você pretende e tem que gerenciar naquele dia, no dia seguinte, não é? Então, eu gosto muito de lembrar de uma escritura em Alma 12, Alma 5, de 12 a 14, que fala que o que é bom vem de Deus. Então, qualquer sentimento, pensamento negativo que nos sobrevir, nós precisamos entender e lembrar daquela escritura. O que é bom vem de Deus. Então, se eu estou extremamente negativa, apegada a coisa negativa, apegada a pessoas negativas, apegada que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, isso não vem de Deus. Isso é um sinal de alerta de que nós precisamos de ajuda. Muitas vezes a ajuda do nosso líder do sacerdócio, muitas vezes a ajuda do nosso esposo ou da nossa esposa, do nosso cônjuge, muitas vezes, sei lá, do nosso presidente da Sociedade de Socorro, mas nós precisamos ter esse entendimento, né? Então, na prática da empatia, ela precisa ser diária também. Quando nós praticamos empatia, como eu falei anteriormente, desde quando nós nos batizamos na igreja, desde quando nós nascemos na igreja, nós entendemos a prática, nós aprendemos a prática da empatia. Então, pratique o foco nos outros e menos em si mesmo. Normalmente é natural que os homens, nós falhos, tenhamos a capacidade de primeiro nos colocar, né? E depois as outras pessoas. Sempre dizer, não, eu tenho uma necessidade maior. A vacina, hoje é muito natural, né? Nós temos visto aí pessoas, inúmeras pessoas profissionais, pessoas formadas, políticos, que querem, de uma maneira bruta, né? Atropelar a fila da vacinação. Mas por quê? Porque ele está pensando em si primeiro, ele não pensa naquelas pessoas que estão
que foram chamados e que aquela vacina ela é priorizada para aquele grupo de pessoas que tem aquela necessidade. Então, houve, infelizmente, políticos e pessoas que compraram vacinas, que venderam vacinas, que furaram as filas, que pegaram atestados falsos para poderem garantir a sua dose de vacinação. Então, essa é uma forma que o ser humano usa de poder pensar em si primeiro e não no outro. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Evitar passar para uma conclusão negativa imediatamente. Nós precisamos evitar, né, tirar, como eu já falei anteriormente, tirar conclusões precipitadas e negativas. Né? Meu chamado, infelizmente, eu não posso fazer nada, porque está todo mundo parado. Nós podemos fazer muita coisa. Mesmo estando em casa, distantes, nós podemos exercer os nossos chamados. Nós não trabalhamos em home office dos nossos lares. Podemos fazer todas as coisas que nós queremos se nós tivermos a atitude positiva. Né? Então, pensar em várias formas diferentes de ver a mesma situação antes de reagir. Como eu falei anteriormente, antes da ação, nós temos a capacidade, antes do pensamento e da ação, nós temos uma linha tênue que nós podemos decidir ali se nós vamos, sim, tomar uma atitude negativa ou tomar uma atitude positiva. Então, essa é uma responsabilidade inerente a cada um de nós. No próximo slide, nós vamos falar sobre conhecer os nossos gatilhos. Estou falando bem rápido, gente, porque tem muitas perguntas, então não queria deixar de responder todas. Então, conheçam os seus gatilhos emocionais. Por exemplo, nós temos uma grande bênção, né, que eu considero, eu estou falando dessa maneira, porque nós estamos falando para membros da igreja e não membros também. Né? Então, nós temos uma grande bênção, que é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, pasme, mas nos ajuda muito na conservação da nossa vida emocional equilibrada, como também da nossa vida espiritual equilibrada para esse momento. Então, façamos um balanço das coisas que nos estressam. E quando nós vivemos a palavra de sabedoria, nós temos a tendência a otimizar o que é bom. Né? Por exemplo, eu, Ana Cristina, tenho enxaquecas. E se eu comer chocolate ou carne vermelha, com certeza eu vou ter uma crise de enxaqueca. Se eu comer glúten, com certeza eu vou ter uma crise tripla de enxaqueca. Então, já sei que essas coisas me fazem mal, esses alimentos, então eu evito o máximo possível de ingerir, de forma alguma, nenhum alimento que contenha glúten, ou que tenha carne vermelha, ou que tenha algum tipo de tempero, ou que tenha lactose, porque eu sei que eu vou ter uma crise de enxaqueca. Do mesmo jeito, nós podemos fazer esse balanço do que estressa na nossa vida, né? Não o alimento físico, né? Mas emocionalmente. O que é que me estressa? Me estressa quando as pessoas falam alto, me estressa a mentira, me estressa quando meu filho chora. Eu preciso entender e identificar as coisas que me estressam, para que eu possa conseguir gerenciar ou me afastar do que me estressa. Seja mais assertivo, sabendo checar os seus limites de raiva, medo, etc. Quando a gente fala ser assertivo, sabendo checar esses momentos de adversidade, nós precisamos entender que qualquer tipo de abuso, ele não é aceito, né? Nem pelas autoridades governamentais, não é aceito pela sociedade, não é aceito pelos líderes, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu tenho visto durante todo o processo, né, da minha vida, especialmente no meu site terapêutico, né, nos meus atendimentos aos meus pacientes, vejo, infelizmente, que algumas pessoas, alguns pacientes se resguardam, né, dessa palavra, dos meus gatilhos emocionais. Infelizmente, eu não consegui conter a minha raiva e fui agressivo com meu filho, ou eu espanquei a minha esposa, ou... Infelizmente, gente, são coisas que acontecem. Quando eu falo isso, eu não estou só me referindo a pessoas fora da igreja, estou me referindo a pessoas também membros da igreja.
Nós precisamos ter muito cuidado que entre a raiva, né, e o limite, nós temos a linha tênue, como eu falei anteriormente, de decidir se você vai ser agressivo ou não, se você vai conter a sua raiva ou não, né, porque nada justifica. Porque eu estava estressado, não justifica nenhum tipo de agressão física, verbal, psicológica. Nenhuma dessas ela pode justificar. Então, lembre-se, todo mundo encontra desafios na vida, todos nós temos desafios na vida. O importante é como nós vamos reagir a esses desafios, né? Você precisa se colocar de frente do problema e analisar como é que eu vou enfrentar esse problema. Como é que eu vou fazer para sair desse problema? Preciso de ajuda? Preciso. Preciso de ajuda profissional? Procura um profissional. Se você precisa de uma avaliação, eu não sei, eu acho que talvez eu precise de uma avaliação, conversa antes com o seu líder do sacerdócio, que aí, com certeza, ele vai ser muito franco em dizer, você precisa de uma ajuda profissional, ou você não precisa de ajuda profissional, você precisa de uma ajuda espiritual, e vai fazer a parte dele. Então, exercite a paciência. Diante de tudo que nós temos passado, o que nós temos mais aprendido é exercitar a nossa paciência, né? Então, quando estiver sob pressão, mantenha calma. Nós aprendemos isso desde pequenos, né? Especialmente, são as palavras que mais os psicólogos, os psiquiatras, psicanalistas têm falado para a população: tente manter a calma. Porque se nós não conseguirmos manter a calma, infelizmente, nós vamos ter vários e sérios problemas, né? Então, ao sentir nervosismo, ansiedade, respire fundo, né? Tome ar fresco, mas aprenda a cuidar de você de uma maneira efetiva, ou seja, trabalhe o seu lado da sua espiritualização, o seu lado espiritual, o seu contato com Deus, com o Criador, independente de religião. É importante esse contato com Deus ser muito, muito fino, você ter a capacidade de acessar o seu Pai Celestial, o seu mestre, a pessoa que você, eu sei que tem muitos não membros, né? A pessoa que você tem como seu guia, que é o nosso Deus, nosso Pai Celestial, que é o Deus de todos, né? Então, nós precisamos ter essa capacidade de acessar essa influência divina, de conseguir essa conversa, essa terapia com Deus, através da oração, desse canal tão rico que é a oração, esse canal de comunicação. Então, muitas vezes nós temos dificuldades de acessar, nós nos ajoelhamos, oramos, ou fazemos, rezamos, e nós temos essa dificuldade de receber a luz, receber a resposta. Então, o que é que nós aconselhamos muito? Hoje, a psicologia, claro, ela sempre foi uma ciência, né? A psicologia, ela não é religião, ela não vai na mesma linha da religião, porque são coisas distintas, mas a psicologia hoje entende, e vários estudos foram feitos, vários pesquisadores. A psicologia hoje, ela entende que a espiritualização ela é necessária no processo de cura do paciente, sobretudo esse momento que nós estamos vivendo. Então, você ter a capacidade de ter esse contato com Deus, com o seu Criador, é importante, porque você fortalece a sua vida espiritual, onde você tem a capacidade de ter esperança no mundo vindouro, você tem esperança nos dias que estão por vir, né? Então, fazer exercícios aeróbicos intensos, energizando-se, é muito apropriado para esse momento, ou seja, esses exercícios aeróbicos, o exercício físico, ele naturalmente é necessário para o aumento da nossa capacidade física, de aumentar a nossa imunidade. Então, tomar sol todos os dias é importantíssimo. Você tomar sol, você ativar a sua vitamina D, você não só ter a prática de ter uma alimentação correta, saudável, longe de gorduras, de sal excessivo, de carnes vermelhas em excesso, tudo em excesso faz mal. Mas também de praticar esses exercícios físicos, de tomar sol, de respirar.
como eu falei anteriormente, quando você não consegue acessar esse canal de comunicação com o seu Criador, com o nosso Pai Celestial, muitas vezes nós ensinamos no consultório, eu tenho feito muito isso com os meus pacientes, ensinar a respirar. Então, essa é uma prática, né, é um estudo, onde, como foi falado aqui pelo nosso amigo Eli Rocha, eu trabalho com pacientes suicidas, né, com morte, pessoas que estão passando por luto, com pessoas que tentaram suicídio, com familiares de pessoas que se suicidaram, então é um ambiente muito pesado. E, pasmem, esse exercício simples de respiração tem ajudado muitos pacientes. Há pessoas a não... doutora, eu ia realmente cometer o suicídio, mas eu lembrei do exercício de respiração e eu comecei a respirar e tornei um hábito na minha vida. E não sinto mais essa vontade. É uma coisa muito séria, gente, falar sobre isso. Mas é simples e é eficiente, eficaz. Então, você só cheira uma florzinha e assopra uma velinha. Esse é o exercício de respiração. Na medida que você vai cheirando a flor e soprando a vela, você vai ter na capacidade de esvaziar sua mente. Então, você tem que tirar tudo que está te trazendo descontentamento, desarranjo emocional, esvazia tudo. Isso é a meditação. É você esvaziar a sua mente, você só escutar a voz dos pássaros ou escutar realmente o seu contato com o seu Criador. Isso é o esvaziamento da mente, isso é a meditação. Então, quando você faz esse exercício de respiração, você tem a capacidade de melhorar essa necessidade de conexão e de tudo na vida, né? Então, diante das adversidades, tem atitudes positivas, construtivas, ao invés só de reclamar. Muitas vezes a gente tem essa tendência, né? Infelizmente, de reclamar de tudo. Mas porque o bispo não veio na minha casa, porque é por isso que eu não vou na igreja domingo, tá todo mundo, o bispo não foi me dar uma bênção, ou irmã da Sociedade de Socorro. Nós estamos passando por um momento atípico e todo mundo tem necessidade. Muitas vezes, os nossos líderes, ou os nossos familiares, ou a equipe médica que cuida de nós, ou de algum familiar, tem várias outras pessoas que têm uma necessidade maior do que a nossa. Então, que nós possamos ter essa compreensão e não reclamar, né? Deixar essas atitudes negativas para trás. E isso tudo constrói-se. Nós podemos construir através do autocuidado. Nós precisamos ter a capacidade de entender que nós temos que cuidar de nós próprios. Não só as pessoas que são designadas para cuidarem de nós, mas nós temos essa responsabilidade desse autocuidado. Então, o autocuidado, ele se organiza da seguinte maneira: autocuidado físico, emocional, social, mental e espiritual. Isso é uma responsabilidade que cada um de nós temos, de ter esse autocuidado, de desenvolver esse autocuidado enquanto nós estamos aqui nessa terra. Porque só nesse momento é que nós vamos precisar desenvolver esse autocuidado, né? Então, autocuidado físico, cuidar do corpo, praticar exercícios, alimentação saudável, higiene do sono e os hormônios regulados são essenciais para termos um dia, uma vida saudável. Então, o que é o cuidado do corpo? Como falei que a palavra de sabedoria é uma bênção, né? Não fumar, não beber, não ingerir bebida alcoólica ou nada que nos faça mal. Nada. Esse é o cuidado do corpo. Praticar exercícios, como eu falei anteriormente, caminhar, não precisa ser exercício na academia, mas eu não quero ir para a academia, não precisa ir para a academia, eu não vou para a academia, né? Desde quando nós tivemos aqui um regime muito fechado que o governo do estado estabeleceu, eu não fui mais para a academia, as academias já reabriram, mas dentro das minhas limitações, eu comecei a caminhar, e nessa caminhada eu aprendi a correr, e hoje eu corro, não só caminho na praça, mas eu corro, né? Quilômetros, é muito bom fazer isso, porque eu tenho me ajudado, a minha resposta, né, fisicamente tem sido maravilhosa, né? Então, fazendo a avaliação com o meu cardiologista, ele disse: olha, você está perfeita, né?
porque eu já cheguei com um quadro em dezembro de hipertensão, e com alguns colesterol alto e outras coisas, né, que demandam depois dos 40 anos. E a prática de exercício físico diário me ajudou bastante, tem me ajudado bastante. Então, praticar exercícios. Antigamente, os médicos diziam: olha, pratique exercício 3 vezes na semana. Hoje, a nossa necessidade é praticar exercícios todos os dias. Não necessariamente correr quilômetros e quilômetros, mas você pode fazer uma caminhada, você pode pular, dançar de frente à TV na sua casa, você pode, mesmo fazendo as suas atividades domésticas, você pode se exercitar. E várias maneiras de exercícios que existem, que nós podemos, que são baratos, que são acessíveis para nós, andar de bicicleta, sei lá. Nós podemos fazer isso sim. Alimentação saudável, como eu falei anteriormente, livre de açúcares, de gorduras, de tudo que nos faz mal. Então, trocar o óleo de coco, coisas naturais, porque quanto mais alimentação natural, mais saúde nós vamos ter para o nosso corpo, mais resistência física nós vamos ter. Higiene do sono é muito importante hoje, por conta desse momento que nós estamos vivendo. Todos nós estamos vidrados, né, ligados na internet, muitas pessoas, infelizmente, até 24 horas, né? Pasme, mas isso é verdade. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Quando eu falo de higiene do sono, é não estar no computador, no celular, o dia todo. Né? Você estabelecer, né, a rotina da sua vida e dos seus filhos, né, diante dessa necessidade agora de adequação. Então, a nossa rotina é acordar na hora certa, as crianças vão estudar, é aula online, mas elas precisam dormir na hora certa, acordar na hora certa, para poderem ter resistência física para aguentar uma aula online o dia todo. Né? Quem está no ensino médio, por exemplo. É necessário isso. Então, é necessário que nós nos desliguemos dos nossos celulares, dos nossos tablets, antes de dormir, pelo menos 1 hora ou meia hora antes disso, colocar para carregar bem longe de nós, para que dessa maneira nós possamos desligar todas as luzes, desligar a TV e não consigo dormir, meditar, respirar até você conseguir dormir, até o sono chegar. Naturalmente esse sono vai chegar e você vai ter um sono de qualidade, pelo menos no mínimo de 6 a 8 horas por noite é necessário que você durma. Por quê? Porque os hormônios, eles são regulados através do sono, que é o quinto tópico. Os hormônios, especialmente o quarteto da felicidade, que é a serotonina, a endorfina, a dopamina, a ocitocina, eles são necessários especialmente para esse momento que nós estamos vivendo. Sobretudo para as mulheres, né, que estão no período de menopausa, ou que estão no período de amamentação, no período de pós-parto, é muito essencial para cada uma de nós mulheres, e homens também, podermos nos exercitar. Através da atividade física, da alimentação saudável, nós temos a capacidade, sim, de poder aumentar os níveis desses hormônios, de regular os níveis desses hormônios. Né? Como eu falei, tomar muito sol, sol no horário correto, claro, é essencial porque a vitamina D, você consegue, né, adaptar a sua prática de exercícios e assim também ativar a sua vitamina D através do sol. Então, é importantíssimo que esses hormônios, especialmente o quarteto fantástico, como ele é conhecido, eles serem regulados diariamente na nossa vida, através dessas práticas simples no nosso dia a dia. Então, autocuidado emocional, esse é o autocuidado mais importante e o mais difícil, né? Que eu digo importante, porque infelizmente tem muitas pessoas têm sido acometidas por doenças emocionais, doenças psicológicas e até doenças psiquiátricas por conta desse momento que nós estamos vivendo. Então, precisamos entender que nós precisamos desligar isso do que é negativo para lá, o que é positivo para cá, e nos apegar ao que é luz, né? Porque nós já sabemos que o que é bom vem. Cuidado da mente, dos sentimentos e das emoções. Muitas vezes nós temos a tendência de ficar no passado. Mas antes da pandemia eu tinha meu emprego, antes da pandemia era assim, antes da pandemia era, se eu tivesse casado com meu primeiro namorado, se eu ter meu casamento seria, gente, o que é passado, passou, né? Passado, se fosse bom, era presente.
Então, como não é presente, não é bom. Então, deixa tudo no passado, vive o presente. Então, a capacidade que nós temos de não saber gerenciar essas emoções do passado ou do futuro, né, que nós temos uma expectativa para o futuro. Ah, quando passar a pandemia, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Quando passar a pandemia, eu vou começar a ler as escrituras. Ou quando passar a pandemia, eu vou procurar um emprego diferente, ou vou, sei lá, fazer atividade física. E nós não podemos esperar para o futuro, nós precisamos viver o presente, deixar o passado no passado e o futuro no futuro. Vamos viver esse momento que nós estamos agora, né? Valorizando as pessoas que estão ao nosso redor, valorizando a nossa vida, a nossa saúde, reconhecendo a mão do Criador no nosso dia a dia. Então, psicoterapia, se todas as dicas que já foram dadas, eu não tenho a capacidade ainda de gerenciar meus sentimentos e emoções, procure ajuda profissional. Psicoterapia é muito bom. E se não for suficiente, com certeza, o psicólogo ele vai te encaminhar para um psiquiatra, se você precisar de alguma medicação. E uma das perguntas fala sobre isso, né? Sobre a depressão profunda. O que é que eu vou fazer? Mas já sei que eu tenho uma depressão profunda. Se você tem a depressão profunda, primeiro, você não pode nunca deixar de praticar uma atividade física. Segundo, você nunca pode deixar, pelo menos no momento da crise, de ter acompanhamento com o psicólogo. E terceiro, você precisa visitar um psiquiatra, ele precisa te acompanhar, né? E, para isso, nós precisamos nos autoconhecer. Como eu falei anteriormente, quem sou eu? Quais são os meus limites? Até onde eu posso ir? Eu sei a minha capacidade, não é? Não deixar com que as coisas que estão sendo ofertadas no mundo nesse momento, eles me tirem do meu eixo. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das pessoas, dos homens sobretudo, que ficam, né, que têm problemas com pornografias, eles foram apresentados a pornografias não na idade, na infância, infelizmente, né, pasme, mas isso é verdade, ou de alguma maneira viu algo, filme, alguma cena pornográfica. Não, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque no nosso campo do pensamento, eu digo que atrás da nossa testa existe o campo do pensamento. Então, esse campo do pensamento entra e sai várias coisas, né? Porque o que os olhos não veem, o coração não sente, né? A minha avó dizia isso. Isso é uma verdade real. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Perceber, identificar coisas boas, ver bons filmes, escutar boa música, boas conversas, coisas boas. Coisas negativas, elas vão grudar, elas vão ficar aqui no meu inconsciente, ela vem do inconsciente para o consciente. Ah, eu estou sonhando com aquilo, mas Freud diz que sonho é um desejo do inconsciente. Às vezes, eu assisti algo muito negativo, um filme violento, e na noite eu sonho com aquela violência, né? Acontecendo comigo muitas vezes, ou com alguém que eu considero, que eu gosto muito. Por quê? Porque fica no inconsciente. Do mesmo jeito, pornografia. Então, nós precisamos ter muito cuidado de permitir que entre no nosso campo do pensamento somente coisas positivas. O que é negativo é o básico. O que é que nós precisamos fazer? Vem um sentimento, um pensamento negativo. Ah, eu estou aqui no ônibus lotado, tem uma pessoa que está sentada, mas eu estou grávida e poderia ficar naquela cadeira. Ah, essa pessoa. Se é um sentimento negativo que está corroendo meu coração, então eu preciso tirar. Como é que eu tiro esse pensamento negativo? Se sua mente penetra coisas boas, eu preciso influenciar a minha mente com coisas boas, para que tudo que é negativo saia e nem entre, né? Não fique no campo do meu pensamento, para que ele não vá para o meu consciente e volte para o meu consciente, porque o processo é esse, inconsciente e consciente. Então, além de tudo isso, nós precisamos entender que nós somos pessoas normais, né? Nós temos limites e às vezes nós não conseguimos nos perdoar por coisas do passado, por coisas do presente, ou coisas que, sei lá, situações adversas que nos aconteceram, e nós precisamos nos perdoar. Se é algo muito sério, eu preciso procurar meu líder do sacerdócio, ou meu presidente da estaca, ou meu bispo, ou sei lá. Mas eu preciso procurar ajuda e trabalhar esse auto-perdão, porque se eu ficar me martirizando, mas eu quebrei a palavra de sabedoria, eu não sou digna, é isso tudo que o inimigo quer.
né? E nós precisamos ter essa consciência que nós somos falhos. Por isso que Jesus Cristo expiou por nós. Então, nós precisamos entender que esse auto-perdão, quando eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. E é essencial para o meu equilíbrio emocional. Se eu não me perdoo das coisas que eu fiz algo de errado, eu não vou ter esse equilíbrio emocional fino. Então, no autocuidado social, nós aprendemos muito a cuidar das pessoas, né, na igreja. Então, a igreja ela ensina muito esse cuidado social, mas nós precisamos ter esse autocuidado social com nós mesmos, né? Então, cuidar de si mesmo não é um processo egoísta. Às vezes nós cuidamos, como presidente de Sociedade de Socorro, vi várias irmãs maravilhosas que estavam muito atribuladas, com tantos problemas, mas estavam cuidando de outras pessoas. Isso é ruim? Não, não é ruim, né? É maravilhoso, mas existe um limite. Chega ali um ponto que eu não consigo mais agir da maneira que eu gostaria e eu adoeço. Muitas vezes essa doença ela vem de uma doença física, né? Ou uma doença emocional. Então eu preciso cuidar de mim primeiro para cuidar do outro, estar bem para poder cuidar do outro. Se rodear de pessoas que te apoiem, reconhecer as pessoas que estão, vai dar certo, você vai conseguir tirar essa carteira de motorista, você vai conseguir passar nesse curso, você vai conseguir passar nessa prova, então se aglomere, né, de uma maneira positiva, mesmo que distante, de pessoas positivas que te apoiem. Tem empatia e solidariedade necessário que nesse momento nós possamos identificar as pessoas que precisam da nossa ajuda. Olha, se eu sei que eu posso atender um irmão que está lá no Rio Grande do Sul, que ele está extremamente enlutado pela morte de um ente querido, se eu posso, eu vou arrumar um tempo livre e vou ajudar aquela pessoa, mesmo que distante, né? Mesmo que virtualmente. Então, essa empatia de solidariedade era essencial para esse autocuidado social, né? Não se isolar é outro fator importantíssimo. Às vezes nós temos a tendência de nos isolarmos. Ah, não, não dá para me fazer, e eu começo a querer ficar sozinho, trancado no meu quarto. Não deixe os filhos de vocês ficarem trancados no quarto 24 horas na TV, no computador. Coloquem regras nos seus lares, né? Regras é essencial. Quando se tem regras, tem limites. Quando se tem limites, tem, sinceramente, resultados positivos. Quando nós não damos limites, infelizmente, lá na frente nós vamos ter um resultado negativo. O autocuidado mental, como eu falei, cuidado lado cognitivo, é essencial que você estude, que você leia, que você faça palavras cruzadas se você tem dificuldade de cognição, que você trabalhe a sua mente, né? Que você trabalhe, invista no seu conhecimento. Tem vários cursos que você não precisa sair de casa, cursos online, cursos grátis, né? Cursos maravilhosos que você pode fazer isso. Como eu falei anteriormente, eu não sabia correr, eu era uma pessoa que eu mal caminhava, né? Meu marido sempre gostou de correr muito, e eu não. E nessa pandemia eu me descobri um atleta, né? Então, se eu pude fazer isso, todo mundo pode fazer também. Pode descobrir os seus talentos nesse período agora, mesmo estando em casa. Fazer as atividades que estimulam a sua criatividade, sei lá, bolo. Eu aprendi várias coisas. Por exemplo, eu aprendi várias coisas. Eu tenho vários pacientes que colocaram até pequenos negócios nesse período e estão se dando muito bem, como eles dizem, né? Então, ter momentos de lazer é essencial, com a família, com as pessoas que você, claro, que você ama, os idosos, quando você puder visitar, ter um momento de lazer, de conversa, né? De beijo, mesmo que um beijo virtual, mas que a pessoa entenda que ela é amada. É essencial ter isso. Ler um bom livro, fazer uma boa leitura, é essencial também para que você coloque a sua mente, ela esteja trabalhando, seu lado cognitivo, ela esteja realmente trabalhando da maneira correta. O autocuidado espiritual é o mais importante, eu considero, de todos. Porque quando você está desequilibrado espiritualmente, os outros, eles caem, eles são mais difíceis de funcionar, né, na sua plenitude. Então, o autocuidado emocional, essa conexão, como eu falei, com Deus, ela é fundamental. Essa conexão com o Criador, ela é fundamental. Quando eu não consigo essa conexão, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me espiritualizar, eu preciso respirar, eu preciso fazer algo que me dê essa capacidade de orar, de me ajoelhar e sentir ali como se o próprio Deus Pai estivesse ali do meu lado, me dizendo, olha,
faz assim, faz assado, que não é melhor assim? Então, essa conexão, essa espiritualização, ela é necessária para todo, né? Todo ser humano, independente de religião. Receber essa luz divina, essa certeza de que você foi acolhido, é essencial. E você pode conseguir isso através do conhecimento, né? Leitura nas escrituras, colocar o Vem Segue em prática na sua casa todos os dias. Práticas religiosas, elas são importantíssimas, sobretudo, como eu falei, nesse momento. Se é católicos, as missas, se é evangélicos, cultos, as nossas reuniões, online ou presenciais, o trabalho do Vem Segue-me, viver o Vem Segue-me diariamente no nosso lar é essencial para esses dias, para esse equilíbrio espiritual, né? Então, sermos ouvidos e ouvirmos as respostas das orientações necessárias para a nossa vida. Às vezes, nós não temos essa prática, né? Mas, como eu falei, o exercício de respiração, eles nos ajudam a essa conexão com o nosso Criador. E, para encerrar esse primeiro momento, eu gostaria de encerrar com a última, ali, a outra. Essa citação do presidente Nelson. Então, eu sou fã do presidente Nelson. Então, ele diz que nós vivemos em uma, não é essa não, é Eli Rocha, nós vivemos em uma gloriosa, vivemos em uma era gloriosa prevista há séculos por profetas. Precisamos ter essa maturidade para compreender isso. Então, essa é a dispensação, que nenhuma bênção espiritual será negada aos justos. Mas, Cristina, muitos justos morreram. Mas você sabe se não foi uma bênção para ele morrer nesse momento? Você não sabe. Então, não será negada nenhuma bênção aos justos. A despeito da comoção mundial, o Senhor deseja que olhemos para o futuro com uma perspectiva alegre. Então, que nós possamos ter o nosso coração voltado para o futuro e a nossa mente com alegria, numa perspectiva de que nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo, porque a coligação de Israel segue adiante. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele dirige os seus assuntos, os assuntos da sua igreja, e ele alcançará, e ela, a igreja, alcançará os seus propósitos divinos. Então, se nós temos essa certeza dita por um profeta de Deus agora, atual, nós não podemos, né, de maneira alguma, desistir das nossas lutas e das nossas batalhas. Eu gostaria de encerrar esse primeiro momento, como eu estou falando para a maioria membros da igreja, eu gostaria de prestar meu testemunho. Eu tive muitas perdas durante essa pandemia. Eu tive que me reinventar. E com os meus pacientes, com os meus atendimentos, com as pessoas enlutadas, como vocês sabem, nós temos um grupo de funerárias aqui no estado do Ceará e algumas partes do Nordeste. Então, nós estamos lidando todo dia com a dor da morte, com a dor do luto. E, além de ser comovente, é muito duro você lidar com luto, com uma família que perdeu 5 parentes de uma vez só por conta do Covid-19. Desestrutura muito a família. Mas nós precisamos ter a certeza de que Deus, ele sabe de tudo e ele está disposto a nos ajudar. Então, eu sei que se nós nos conectarmos o máximo possível com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial, com o nosso Criador, nós vamos ter a certeza de que ele vai nos guiar, mesmo durante esse período difícil. Ele vai nos orientar para tomarmos as decisões assertivas e, dessa maneira, construir um futuro mais certo na nossa vida. Sei, sem sombra de dúvidas, que é um momento difícil, mas que o profeta disse que eu preciso ter alegria e esperança no mundo futuro. Que nós possamos realmente compreender, ter a maturidade para compreender essas palavras, aceitá-las e colocá-las nos nossos corações de uma maneira positiva. E assim transformar a nossa dor, as nossas perdas em resiliência. Sei que o profeta é um profeta de Deus, ele fala com o nosso Pai Celestial. E eu gostaria de dizer esse meu testemunho, essas minhas palavras, gostaria de compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém.